Bem-vindos aí de volta para mais um Direto do Forno. E hoje eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Romanos 8, 28, que diz o seguinte: Romanos 8, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que o Senhor há de abençoar essa leitura e tudo que nós vamos fazer hoje na sua presença. Sabe, hoje eu vou fazer a primeira receita que eu fiz quando eu era criança. E eu escolhi essa receita para fazer hoje porque não é só porque foi a primeira receita que eu fiz, e sim porque eu fiz a minha primeira receita. Minha mãe, nós tínhamos acabado de chegar da escola, chegamos tarde. Lá nós tendemos a jantar como se fosse o almoço. E aí minha mãe não teve tempo e estava muito cansada, não pôde fazer a comida. Então ela comprou um galeto. Eu, sinceramente, eu não gosto do galeto que ela comprou. E aí, então, eu reclamei. E reclamei, como diz o ditado, reclamei feio. Então, ela me botou de castigo. E o castigo dela foi simples. Ela disse, você vai dormir sem jantar. E semana que vem, na sexta-feira, quem vai fazer a janta é você. Eu, durão, está certo, deixa que eu faço. E eu entrei na cozinha e nunca mais saí. E me lembra muito esse versículo. Tem coisas que acontecem na vida da gente que talvez naquele momento a gente não entenda. Tem castigos que a gente recebe que talvez naquele momento a gente não entenda. Mas Deus sempre permite coisas. Às vezes por escolha nossa, mas outras Ele permite as coisas acontecerem para que nós possamos aprender dele. Então hoje nós vamos fazer espaguete bolonês. E espaguete bolonês, como vocês estão vendo aí, eu acabei de picar uma cenoura. Vamos picar uma cenoura. Vamos também picar uma cebola. Aqui eu estou com meia cebola, mas eu já estou com outra ali, duas cebolas pequenas. Então, uma cebola, uma cenoura, duas cenouras. O que eu gosto dessa receita é que ela não tem assim, uma receita exata a ser seguida. Cada um tempera, coloca do seu próprio jeito. Aí, sabe, espaguete bolonês, ela começou como um simples molho. E interessante, porque é o seguinte, esse molho, e quando chegou em Bolonha, lá no norte da Itália, esse molho, eles acrescentaram a carne. E ele tinha o nome de, deixa eu ver se eu consigo, rago.
Eu não sei se eu pronunciei certo. R-A-G-U, acentuado, né? Feito uma crase. E aí, que vem da palavra francês, reviver. E era dado aos soldados de guerra como se fosse dar um ânimo maior a eles. Então, foi uma receita dada para animar os soldados, dar nova vida aos soldados. Isso é muito interessante. Por quê? Porque através dessa receita que eu estou fazendo, foi me dado um novo ânimo. Através da cozinha, eu aprendi tanta coisa maravilhosa. Mas sabe de uma coisa maior ainda? É o vigor que Deus nos dá nas nossas vidas, que reforça a nossa vida, nos alimenta, nos fortalece, nos engrandece. Então, o que eu já fiz até agora? Piquei uma cebola, piquei cebolinha, piquei cenoura. O que é que eu vou fazer agora? Eu agora vou botar um pouquinho de azeite. Vamos fazer um 360 aqui. Oi. Pronto. Caiu aqui, mas tá tudo de volta. Então eu vou botar um pouquinho de azeite na panela e vou colocar para dourar justamente os ingredientes que eu acabei de cortar. Então, na verdade, é dar uma maciada, dar uma corzinha a eles. Só esqueci do alho, eu vou pegar. Mas enquanto eu estou pegando o alho, enquanto está fervendo ali, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes sobre o espaguete bolonês. Primeiro, é que ele é um molho. Um molho para fortalecer. Eu tenho me fortalecido no Senhor. Eu tenho procurado o cuidado, o ânimo no Senhor. Eu tenho procurado deixar Deus trazer novo ânimo para a minha vida. Enquanto aqui Ele está, vamos voltar para cá. E como eu disse, logo de princípio, ele não tem nenhuma receita. Muitas pessoas gostam de temperar a carne quando coloca. Eu gosto de dar uma temperada antes. Isso me lembra muito a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o seguinte: a pregação do Santo Evangelho, melhor colocando assim, ela é o seguinte: ela não tem um padrão. Ela tem três coisas importantes. Três ingredientes importantes nessa receita. A carne moída, a cebola e o tomate. O resto você tempera, ajeita da forma que você quiser.
pouco sal, muito sal. Você age do jeito que você quer. Então aqui eu botei os ingredientes e estou dando uma misturada. Tá, só mais um pouquinho de sal. Aqui eu tenho mais ou menos 1 quilo de carne moída. E vou deixar ele aqui descansar um pouco. Você já pode escutar ele dourando, né? A cebola dourando, o alho dourando. Mas vamos lá. 3 ingredientes especiais. O resto você acrescenta da forma que você achar adequado, para não fugir do gosto claro do espaguete bolonhesa. É assim com a palavra de Deus. É assim que nós devemos agir. Nós devemos usar os ingredientes, os 3 ingredientes principais: Deus, Cristo e o Espírito Santo. Deus, Cristo e o Espírito Santo. E deixá-los trabalhar no nosso coração. Trabalhar através da palavra, da oração e do amor ao próximo. 3 ingredientes principais que vêm do Senhor e que está em nós. Através da oração, através da palavra de Deus e através do amor ao próximo. Usando esses 3 ingredientes, usando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós vamos poder propagar a palavra de Deus. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Deixa eu rodar aqui mais uma vez. Nós vamos colocar essa carne moída aqui dentro da panela. Vou pegar minha luva aqui, que essas panelas eu não sei porque elas gostam de esquentar o cabo. Então vamos misturar até mais ou menos, melhor dizendo, até termos perdido a cor do vermelhão da carne, né? Então estamos aí mexendo, né, a nossa carne. Já colocamos o tempero. Você talvez se preocupe, mas está grudando embaixo. Não tem problema que quando for colocar a água, ele começa a soltar embaixo também. Como você pode já ver aí, está bem, né? Quase tudo douradinho. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar. Eu gosto de colocar um pouco de vinho, mas você não precisa colocar vinho. Colocamos um pouco de água, mais ou menos aí, deixa eu ver aí, uns 250 ml de água. Como eu botei 1 quilo, eu vou botar mais água. Vamos colocar tomates. Agora, eu por tempo mesmo e porque faltou tomate, eu estou usando tomate enlatado aqui. Mas se você quiser, e eu gosto de fazer,
né? Você pega uns 4 tomates, bota em água quente para tirar a pele. E depois, quando ele tiver assim sem a pele, você joga ele aqui dentro. Ah não, mas tem que jogar inteiro? Não. Pode jogar picado? Pode. Pode jogar inteiro? Pode, porque à medida que você vai mexendo, o tomate vai se desenvolvendo, vai quebrando aqui dentro. E, por fim, deixa eu só pegar aqui na geladeira, extrato de tomate. É melhor extrato, porque extrato geralmente não tem tempero. O molho geralmente tem tempero. Então, você mais usa aí, como eu disse logo no começo, aquilo que você achar mais adequado. Pronto. O que é que vai acontecer agora? Nós vamos deixar isso cozinhar. Vai passar aí umas meia hora em fogo baixo. Você pode também fazer na panela de pressão, 10 minutinhos na panela de pressão, tá pronto. Pronto. Vou botar a tampa. Vou baixar o fogo um pouquinho. E pronto, agora vai descansar aqui por um tempo, vai ficar aqui fervendo por um tempo. O bom de fazer numa panela normal, sem ser da panela de pressão, é que ele apura mais o gosto. Mas se você tem pouco tempo, pode fazer na panela de pressão também. Tá certo? Não tem segredo. É simplesmente fazer. E essa receita foi pego por mim, para fazer por mim. A minha primeira receita, porque minha mãe colocou um castigo para mim. Mas através do castigo, eu aprendi o valor da cozinha, o valor do preparo que minha mãe colocava na comida. É como diz aquele ditado: há males que vêm para o bem. Hoje, para agora, daqui a pouco nós voltamos deixar isso com vocês. Então vamos deixar ele ferver, cozinhar direitinho. Daqui a pouco a gente volta para finalizar a próxima parte. Tá certo? Então, até daqui a pouquinho. E aí já estamos de volta. Como você está vendo aqui, eu já estou com 2 panelas aqui no fogo. Deixa eu pegar a minha colher ali para mostrar a você. Eu botei aqui um pouquinho de água para ferver. Olha como ele já está aqui, ó. Olha. Olha o molho. Dizem que o ponto ideal é quando as verduras já estão molinhas, como essa aqui. Então aqui, eu já, na verdade, eu já posso desligar. Vou tampar. E aqui tem uma outra panela fervendo. O que é que eu vou colocar aqui? Agora aqui, naquela panela ali, eu vou botar um pacote de macarrão. Calma, eu não vou quebrar. Eu lembro do episódio, a gente tava feito um hotel, né? Só que esse hotel a gente podia cozinhar. E a minha esposa, ela tava eu, minha esposa, minha irmã e o meu cunhado. E ela foi colocar o macarrão dentro da panela, ela ia quebrando o macarrão. Quase que meu cunhado teve um infarto, né?
Não se deve quebrar o macarrão. É. E aí, desde então, vira uma brincadeira aqui em casa também. Mas aqui, eu botei o macarrão em água fervendo com sal. E o que é que eu vou, quanto tempo? Vem, cada macarrão depende, né? E outra coisa de bolonhesa que é bom, você não precisa usar o macarrão espaguete. Você pode usar da sua preferência também, né? Aqui eu preferi usar o de macarrão espaguete. Esse macarrão aqui, ele é feito de farinha de arroz. É um pouco menos calórico, né? Pelo menos dizem, né? Mas vamos lá. Esse aqui tem que ficar no fogo aproximadamente 11 a 14 minutos. Aí vai depender do gosto de cada um. Então já botei aqui, dando uma mexidinha para não colar. E deixar ferver aqui dentro por uns 11 minutinhos para nós podermos finalizar a nossa receita. Então daqui a pouco nós voltamos de novo, mas a carne já está pronta. Eu aproveitei também, fiz aqui um pouquinho de ervilha também. E pronto. Vamos deixar agora uns 10 minutinhos aqui, ó. 10 minutinhos a gente está de volta para a gente finalizar. E sempre lembrando, o bom dessa receita é que só temos 3 ingredientes principais que dizem os especialistas: cebola, carne e o tomate. Sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito, nós não podemos fazer nada. Sem oração, sem leitura da palavra e sem amor ao próximo, também não podemos fazer nada. Precisamos desses 3 ingredientes para poder fazer bem a obra do Senhor. Então, vamos deixar aqui e daqui a pouco a gente volta. Bem, estamos aí de volta com tudo pronto, né? A carne, as ervilhas e o macarrão. Escoei o macarrão. Se você for demorar um pouco a fazer e o macarrão ficar frio, por exemplo, você pode esquentar a chaleira, botar o macarrão de volta no escorredor de macarrão e jogar água quente, que ele, né, reativa o macarrão e ele fica esquentado de novo. Mas vamos lá. Olha o macarrãozinho. Olha o macarrão. Vou colocar um pouco de ervilha ao redor. E, por fim, a carne. E um toque final para a nossa receita: queijo parmesão ralado. Ah, mas eu não tenho queijo parmesão em casa. Eu também não tinha não. Meu cunhado deixou aqui. Agradeço a ele e tenho hoje. Aí você pode botar mussarela. Ah, eu não gosto de queijo. Não precisa colocar. A opção
como eu disse, é de vocês. A quantidade, a qualidade. E ainda fiz bagunça, né? Derrubei o molho em cima. Não tem problema. Deixa eu só pegar o paninho aqui para limpar. Antes que eu faça mais bagunça. E está pronto. A nossa espaguete bolonhesa. Pronto para ser devorado. Já está na hora do almoço mesmo. Eu já estou com fome, só estou esperando meus filhos e minha esposa chegarem. E aí nós vamos comer. Agora, eu comecei a cozinhar. Por quê? Por causa de um castigo. E por causa desse castigo, eu aprendi grandes valores da vida. E eu aprendi que, igual essa receita, para revivermos, para termos alegria, para voltarmos a ter verdadeiramente vida, precisamos estar ligados a Deus Pai. E só podemos chegar até Ele através de Cristo Jesus, convencido pelo Espírito Santo. E sem esses três, nunca vamos poder realmente fazer a obra do Senhor. E como é que eu posso me fortalecer no Senhor? Lendo a palavra de Deus, tendo comunhão em oração com Ele e mostrando aos demais o amor de Deus através das minhas ações. Espero que essa receita possa te ajudar também a se fortalecer nos caminhos do Senhor. Como diz a palavra de Deus, muitas vezes a gente fica chateado porque somos castigados. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: Deus castiga a quem Ele ama. E através do castigo aprendemos mil maravilhas. Pensa bem nisso. E um bom apetite. Desta parte ficou boa, viu? Até o nosso próximo Direto do Forno.